O Cerrado sofre com as queimadas e com um desmatamento indiscriminado. O potencial agrícola é conhecido, mas já o que muita gente desconhece é a riqueza hídrica da região. Acompanhe. Aqui é um mapa recém-publicado pelo IBAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente, mostrando que nós temos cerca de 49% do cerrado desmatado, vamos dizer, antropizados, né? E que, felizmente, nos últimos anos, essa taxa de desmatamento ela tem diminuído, tá? Pelo esforço de governo, decisão de políticas, de programas como o PP Cerrados e outros, essa taxa tem diminuído. É muito interessante mostrar esses dados, aqui são todos os estados que compõem o Cerrado, senador. A taxa de desmatamento que nós temos, por exemplo, a área natural que ainda é preservado em Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, acima de 50% da sua vegetação nativa, né? E nós temos condições e temos tecnologia para que a gente reduza cada vez mais esse desmatamento. Nós temos hoje uma região que nós chamamos de Matopiba, que é uma região de fronteira agrícola, que temos que focar essa região, né? Que é a área de fronteira, a Matopiba, quer dizer, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Onde as políticas têm voltado muito para a ocupação dessas áreas em função do menor risco climático que nós temos, com relação aos veranicos, né? E são áreas de influência da Amazônia, assim como o Mato Grosso, que não está na região de Matopiba, também é a área de menor risco agrícola, e por isso a fronteira se espalha para essa região. O desmatamento no Cerrado ele pode ser considerado mais grave do que na Amazônia, uma vez que, em termos do desmatamento de área, percentual de área desmatada no bioma, entre 2002 e 2008, nós tivemos cerca de 3,2% na Amazônia e 4,1% no Cerrado, com um fator importante aqui. Na Amazônia, nós ainda temos cerca de 82% do bioma preservado, enquanto no Cerrado nós temos somente 52% de área remanescente. Então, se nós fizermos os cálculos das taxas de desmatamento nos últimos 15 anos, com um valor médio de biomassa e uma contribuição conservativa da biomassa subterrânea, posso pegar de 2 a 7, eu peguei um valor de 1, nós temos aqui uma emissão significativa de carbono que ocorre na mesma ordem de grandeza daquela que é calculada para o desmatamento da Amazônia no mesmo período. Isso normalmente é o que a gente chama que é uma emissão que passa desapercebida, né? Se fala muito do desmatamento da Amazônia como uma contribuição para as emissões, mas a gente tem aí uma contribuição que é da mesma ordem de magnitude quando a gente fala do desmatamento do Cerrado. Hoje, as queimadas na América do Sul elas representam de 5 a 9% das queimadas no globo, sendo que o Brasil concentra 63% das queimadas na América do Sul, seguidas da Argentina com 21%. Dessas queimadas, 70% das queimadas ocorrem na região do Cerrado. Existe, infelizmente ou felizmente, sei lá, uma relação quase que linear entre fotossíntese e água. Então, se você quer aumentar a produção, você vai precisar de mais água. As estimativas aproximadas é que a gente vai precisar de mais 1/3 da água hoje disponível para a agricultura até o ano de 2025. Ou seja, nós vamos ter que fazer um uso extremamente racional da água de precipitação e dos sistemas de recarga de aquíferos. Os 94% do Rio São Francisco, a vazão dele nasce no Cerrado. O Rio Paraná, 75%, Tocantins, 76%, o Araguaia, 27% da vegetação somente é remanescente vegetação natural do Cerrado. Então, a bacia do Araguaia está já num processo muito crítico para a sua conservação, ainda mais um rio das características do Rio Araguaia. Além do Parnaíba, Xingu, Telespires, Madeira, Jequitinhonha e outros do Atlântico que também nascem no Cerrado. O Cerrado ele apresenta as cabeceiras, né, das principais bacias hidrográficas brasileiras, mas esse equilíbrio, né, para a conservação e geração dos recursos hídricos, ele é bastante delicado e ele envolve as interações entre a atmosfera, o solo e a vegetação que faz esse papel de transferência. Então, esse papel de caixa d'água no Cerrado, ele é em boa parte representado pelas interações funcionais da vegetação com esses dois grandes compartimentos, atmosfera e solo. Ou seja, quando nós modificamos a cobertura vegetal, nós estamos exatamente mexendo na transferência desse importante recurso que é a água. É importante lembrar que a agricultura responde globalmente por 70% de toda a água retirada
E essa gestão responsável da água agrícola, ela vai ser um fator fundamental para a segurança hídrica futura no globo. Ou seja, nós temos a oportunidade novamente no Cerrado, se aqui se cristalizam os principais problemas, os desafios da sustentabilidade, nós temos aqui uma oportunidade única de gerar um exemplo em termos de gestão de recursos hídricos. Eu vou dar 2 exemplos aqui sobre o que está acontecendo em alguns lugares do Cerrado. Aqui na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, que é perto de Brasília, existe um rio Tocantinzinho, que ele é um rio extremamente importante para toda aquela bacia hidrográfica ali no Alto Tocantins. E é um rio que existem algumas espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, o pato mergulhão. Existe previsto ali, são cerca de 22 PCHs ao longo do rio inteiro. Então a gente pensa, pô, é pequeno só no nome, porque o impacto vai ser extremamente grande e a gente fica depois questionando por que vai fazer tanta hidrelétrica, tanta pequena hidrelétrica, sem haver realmente uma preocupação maior com o ambiente do lugar, com quem está no lugar, porque a obra, durante o período da obra, gera emprego, logicamente, mas depois só gera o impacto. Pouco fica para a região e até a própria energia ela entra no sistema aí nacional e muitas vezes as pessoas que moram do lado de uma pequena central elétrica nem sequer sabem para onde essa energia vai. E o mesmo está acontecendo lá no Rio Carinhanha, que é o rio que divide o estado de Minas Gerais do estado da Bahia. O Rio Carinhanha talvez seja o rio ali da margem esquerda de São Francisco, um dos poucos rios que ainda não tem nenhum barramento. E ele nasce, suas nascentes, as principais tributárias deles, estão dentro do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Na área do parque, a gente está conseguindo segurar, a sociedade está conseguindo segurar alguma coisa, mas fora, é só sair do parque e já tem uma série de propostas de PCHs e que, obviamente, vai causar um impacto, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. Então, a gente não pode mais considerar o Cerrado como o bioma em que tudo pode ser feito. Vamos defender a Amazônia, vamos salvar o que resta de Mata Atlântica, mas o Cerrado pode ir para o espaço. A gente não concorda com isso. A água é reciclável, né? Não é? A água é reciclável. Ela cai no solo, infiltra, vai para o rio, do rio vai para o mar, do mar volta para a floresta amazônica que volta. Não acaba, a água não acaba. Eu não consigo entender a água acabando. Nem a que eu bebo não acaba. Ela é reciclável, vai embora de volta para outro sistema, né? Então, quando você produz grão num lugar que você está tirando lá os seus 10 mil quilos por hectare de produto, você está tirando quanto de água? 80% disso é água. Mas quantas toneladas de água caíram naquele hectare naquele ano? 2.400, 2.500 milímetros de água, né? Para cada 10 milímetros de água por hectare, são 100 toneladas de água que você tem. Então, é outra coisa que se fala e não tem os números para você comparar. E isso vai criando um ambiente desfavorável àqueles que vivem no campo, àqueles que trabalham no campo, que vivem da agricultura. Mas considero que conhecer esse ciclo hidrológico do reabastecimento desses mananciais, tanto os subterrâneos como os superficiais, me parece algo estratégico para o país, o que permitirá mostrar ao conjunto da população brasileira a importância de preservar o Cerrado, a região, o bioma Cerrado, como algo estratégico para o país e para as futuras gerações. No próximo bloco, desenvolvimento e sustentabilidade. Como conciliar produção com preservação? A gente volta já.